Olá, companheiros e companheiras. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa terceira videoaula do nosso webcurso sobre bases teóricas da pesquisa em movimentos sociais e esporte. Hoje a gente vai tratar de um momento muito marcante, né, da nossa experiência, que foi a primeira reunião nacional de esporte e lazer nas áreas de reforma agrária. Essa reunião aconteceu em 2023 e a gente hoje quer trazer vários trechos, momentos especiais, falas que foram impactantes e que demonstram um pouco também do que foi desenvolvido e trabalhado nesse momento. Prepare o seu coração, as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar. A morte, o destino, tudo, a morte, o destino, tudo, estava fora de lugar, e eu vivo pra consertar. Eu nasci no pé da serra, e quem vem da nossa terra, resistência à profissão. Eu nasci no pé da serra, e quem vem da nossa terra, resistência à profissão. Professor Ronaldo, homem do chapéu de couro. Esse evento ele não foi só um evento qualquer, ele foi um marco também da construção sobre esporte e lazer dentro do MST e permitiu que também professores de universidades que têm experiências ou que têm intenção, né, de estar desenvolvendo um trabalho junto com o MST pudesse também trazer a contribuição da academia para esse momento. Esse encontro não foi apenas um evento, ele foi aquilo que de mais vivo se encontrou naquele momento de discussão sobre a terra, sobre educação, sobre desejos, né, de a gente pensar um movimento realmente pulsante e que o esporte e lazer não poderia deixar de fazer parte desse momento. A nossa jornada começou com a chegada e recepção e acolhimento de todos os participantes, né, e puderam reconhecer e conhecer a Faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília, o alojamento, e a gente começou logo também com o encontro onde a gente se apresentou e eu pude ter a oportunidade de apresentar um texto do Eduardo Galeano sobre o futebol, presente naquele livro Futebol ao Sol e Sombra, no qual ele retrata a captura desse fenômeno social tão pulsante na vida da gente, pela sua dimensão de mercadoria, né? E a gente refletiu, então, sobre momentos que a gente pode, como pensar um esporte e lazer vinda realmente da construção, né, do campo e da cidade. Fizemos, então, uma roda de apresentação e cada pessoa falou seu nome, falou um pouco da sua experiência e da sua trajetória. E foi uma noite também que terminou com muita mística, música, poesia e reconhecimento, né, de que todos estávamos ali pelo mesmo objetivo. Bem, no segundo dia, a gente amanheceu, tomou um belo café da manhã e a gente iniciou a mesa 1. A mesa 1 com a professora Celita Farel, com a sua lucidez de sempre, tratou sobre a perspectiva crítica das experiências de esporte e lazer nas áreas de assentamento do MST, e também o professor Paulo Capella, que também trouxe a sua experiência de décadas, né, com o futebol e com o esporte na sua relação com o MST. Essa mesa, então, ela trata, que a gente vai apresentar aqui alguns trechos, ela trata justamente desse acúmulo, né, daquilo que foi construído e as experiências que a universidade teve em relação ao próprio movimento Sem Terra, mas também a outros movimentos sociais. Então, com isso, eu vou apresentar para vocês um pouco do trecho da fala da Celita Farel. Então, meus queridos, o que nós chegamos à conclusão? De que isso que nós estamos fazendo aqui, tá, é problematizar o esporte, o lazer e o futebol
na perspectiva do processo de humanização. Humanização do lazer, do esporte, do futebol, considerando a realidade concreta do modo de vida capitalista, as contingências, a mediação, as contradições e as possibilidades críticas superadoras nas áreas de reforma agrária coordenadas pelo MST, na relação com a universidade. Aí a gente colocou um objetivo para nós. Qual é o nosso objetivo? Apresentar uma síntese propositiva para tratar do lazer, do esporte, do futebol, do MST, considerando os destinatários. Quem são os destinatários? É o povo do MST, é a classe trabalhadora do campo. Qual é o conteúdo que nós queremos? Nós queremos um conteúdo humanizante, de esporte, lazer e futebol. E o que mais nós vamos levar em consideração? Não é qualquer método para trabalhar com isso. O futebol não pode ser trabalhado como é trabalhado dentro das escolas capitalistas. Tem uma outra perspectiva, e a gente vai ver que tem uma outra orientação, tem outra fundamentação que vem da experiência do MST. A gente considerou também que temos que ter um acúmulo em termos de construção de relações sociais que são próprias do movimento de luta pela reforma agrária. Nós fizemos, portanto, uma revisão de bibliografia, levantamos as fontes e vamos apresentar para vocês. A gente trabalhou com dissertações e teses, com grupo de trabalho de unidade científica, com periódicos, com eventos que tratam lazer, esporte, futebol, movimento social. E a gente traz um estudo de caso. Por quê? Porque tem são 68 universidades só federais. Nós não pudemos ter para coletar tudo. Então a gente trouxe um estudo de caso, para vocês verem a possibilidade do MST e as universidades de trabalhar o lazer, o esporte e o futebol. O caminho nosso, portanto, é um caminho que traz posições. Isso aqui é extremamente importante. Por quê? Porque toda a política científica, educacional e esportiva no nosso país, ela está galgada em cima de fundamentos do neoliberalismo, da conciliação de classe, está baseada em cima de continuar a exploração dos trabalhadores. E nós estamos sinalizando não, não e não. E para isso a nossa reflexão não pode ser qualquer reflexão. Ela tem que ser uma reflexão que vê a totalidade com rigorosidade, com radicalidade, porque a gente não quer só pensar o mundo. Por isso a gente tem que partir de um diagnóstico, tem que tomar uma posição e tem que ter um projeto histórico. Isso é fundamental. Nós vamos falar de esporte vazio. Nós estamos falando sempre de um diagnóstico. Aí eu pergunto, cadê o diagnóstico do MST sobre esporte nas áreas de reforma agrária? Não tem. Não tem. Isso é a primeira coisa. É extremamente importante. Nós fizemos o maior diagnóstico do nosso país sobre o esporte. Esse diagnóstico foi encomendado pelo Ministério do Esporte. Sabe o que fizeram? Durante o governo de Bolsonaro, destruíram o Ministério do Esporte. Destruíram o Ministério do Esporte. Acabaram com tudo. E entre o que? Isso aqui. Esse diagnóstico previa avaliar o praticante do esporte, a legislação esportiva, a infraestrutura desportiva e a legislação esportiva. Por quê? Qualquer um de nós, ele, por exemplo, quer praticar esporte, ele precisa de um espaço, não precisa de espaço, ele não precisa de tempo, ele não precisa de condições objetivas. Portanto, não dá para falar de esporte solto. Nós temos que falar de esporte com os pés no chão. E aí, o que eu constatei
dialogando com os nossos camaradas na Floresta Fernandes, onde está o centro de memória, de que nós não temos, tá? Então isso é uma tarefa. É uma tarefa, nós temos que investigar no país inteiro. O MST não fala de lazer, esporte e futebol sem não situar na conjuntura. Eu não vou fazer uma análise de conjuntura, mas eu tenho que pensar pontos importantíssimos, porque o Ministério do Esporte está aqui. O Ministério do Esporte vai falar amanhã. As políticas públicas vão se definir. E provavelmente não vão se definir prioritariamente escutando nós que queremos esporte humanizado, humanizante, popular, educativo. Então, esse é o momento em que o modus operandi do capital, o DNA do capital é lucrar. Para lucrar, ele destrói forças produtivas. Aí você pode me perguntar agora, dê um exemplo que todos nós conhecemos de destruição de força produtiva. Qual é o maior exemplo nesse momento de destruição de força produtiva? A guerra. A guerra na Ucrânia. E o Brasil está sendo militarizado. A escola está sendo militarizada, o esporte está sendo militarizado. Para quê? Isso é uma vereda luta para a guerra. A população foi armada durante o governo de Bolsonaro. E as leis sobre o armamento foram flexibilizadas. E vocês sabem por quê? Os Estados Unidos, através da ONU, estabeleceu como referência para todos os países que constituem a ONU aplicar 2% do PIB na indústria bélica. Se tem indústria bélica, tem que ter mercado. E o mercado é o quê? Da indústria bélica? A guerra. A guerra. Portanto, nós estamos discutindo lazer, esporte e futebol no momento de guerra, de privatização, de desmantelo de direitos. E esses referenciais aqui, que são alguns de séculos, como é a perspectiva da guerra no Oriente, até hoje, onde nós temos os militares tratando sobre a guerra convencional, a guerra irregular, a guerra híbrida, é nesse contexto que nós estamos tratando de lazer, esporte e futebol. É nesse contexto, não é em outro contexto. Então, mas não tem guerra, olha aí em roda. Isso é o que nós pensamos. A guerra social está em curso. E ali no meio nós vamos disputar recurso público. E ali no meio nós vamos disputar projeto histórico. E ali no meio nós queremos cortar essas raízes que vêm. Olha, imagina, por que tem racismo estrutural no esporte? Por que quando um jogador negro entra em campo, atiram banana para ele? Por quê? Então, pelo que vocês viram, Celi, nesse tempo que ela falou, ela apresentou esse processo de humanização e de fortalecimento do esporte numa dimensão humana. Resgatou as lutas históricas e homenageou militantes e destacou a necessidade de um diagnóstico nacional. Nos convocou a pensar o esporte e lazer a partir de uma perspectiva crítica, dialética, humanizadora, e lembrou do papel das mulheres, das lutas antirracistas, da defesa da escola pública e da urgência de enfrentar o avanço do fascismo no Brasil. Logo em seguida, o professor Paulo Capella compartilhou sua trajetória nas escolas do MST, em Santa Catarina, e sua fala durou mais ou menos uns 30 minutos, relatando experiências práticas em Santa Catarina, refletindo sobre a cultura corporal, sobre o futebol, a pedagogia do esporte e o papel da universidade. Então agora vocês vão ouvir um pouquinho o professor Paulo Capella num trecho dessa mesa. Por que a gente tem esses esportes e não tem outros? E quando a gente vai falar sobre esse esporte hegemônico que é o futebol, a gente tem poucas coisas para falar sobre ele. Então aí tem já uma questão que a gente vai precisar elaborar para entender bem direitinho o que é esse futebol, para a gente poder
formatar ele no sentido do que a gente quer, que é dos assentamentos, dos acampamentos, da reforma agrária, e que eu concordo com a Celi, que ele pode servir de referência para o resto da sociedade. Né? É muito mais importante, como instrumento de transformação dos esportes, a gente ter como parceiro aliado os companheiros do MST, dos movimentos sociais, do que a gente ter como aliados o sistema PEF e CONFEF, por exemplo. Ou se não, as federações. Né? Por quê? Porque esse esporte que chega até nós, ele só pode ser entendido a partir do que a gente chama do sistema mundo esportivo. Né? Tudo que chega até nós aqui, a partir desse sistema de federações, está absolutamente determinado e ordenado pelas instâncias internacionais que dizem o que a gente pode e o que a gente não pode consumir. E da forma como a gente pode consumir e da forma como a gente não pode consumir. E isso se explicita dentro do nosso país a partir desse sistema de federações, confederações, ligas e etc, etc. Depois a gente pode conversar qual é o sentido diferente que a gente tem tentado dar para essa estrutura esportiva nacional e mundial. E aí a gente pode também pensar como é que a gente vai se organizar no sistema esportivo dentro dos acampamentos e dos assentamentos. Então a gente pode, a partir do que já existe, a gente fazer uma adaptação, e esses verbos são verbos do pensamento crítico da educação física brasileira, a gente pode fazer uma adaptação ou uma transformação, certo? Nesse sistema de poder que normatiza o esporte desde o nível internacional até o lugar mais baixo, que é o clube. Então nós estamos sofrendo uma determinação sobre um determinado modelo de esporte. Certo? Bom, então, é sobre essas questões que eu queria conversar com vocês. A estrutura da minha fala, então eu estruturei ela a partir de 7 pontos para... Capela, na sua fala, fez uma pergunta muito provocadora, né? Por que o futebol é o conteúdo principal nas aulas de educação física? Isso nos leva a pensar a esse modelo de monocultura do futebol e como que a gente também precisa ressignificar as práticas corporais na nossa localidade. No final da manhã, o Jones, que ele é membro do Movimento Sem Terra, trouxe os princípios filosóficos e pedagógicos que o MST construiu ao longo das suas décadas. E como é que eles poderiam ser aplicados às práticas corporais, ao esporte, ao lazer. Então ele defendeu o esporte, então, como uma ferramenta de formação, cooperação e inclusão, com base numa visão de mundo socialista e humanizadora do movimento. Agora também vou deixar com vocês um pouco da fala do Jones sobre isso, sobre como que o setorial e a construção na área da educação pode contribuir para a gente pensar os princípios filosóficos e pedagógicos do esporte, do lazer, do próprio movimento. Então eu trouxe aqui alguns princípios filosóficos da educação do MST, que não são ainda, esse processo de elaboração a gente precisa avançar, então acredito que agora nessa constituição do coletivo a gente vai conseguir melhor sistematizar e encaminhar aí acerca das ações nesse âmbito aí do esporte. Mas a educação para a transformação social, a educação para o trabalho e cooperação, a educação voltada às várias dimensões da pessoa humana, educação para e com valores humanistas e socialistas, educação com um processo permanente de formação. Se eu fosse descrever aqui o esporte, só trocaria essa parte de educação no esporte. Esporte para a transformação social, esporte para o trabalho e cooperação, esporte voltado às várias dimensões da pessoa humana, esporte para e com os valores humanistas e socialistas, o esporte como um processo permanente de formação. Perceba que sempre está interligado intimamente com as ações educacionais também nossas, que é de acordo com o nosso princípio que nós temos aí de educação e de formação humana. Então, e que o movimento sempre preza realmente essa integração, a cooperação, o trabalho coletivo, voltado principalmente para a transformação social. E aí também alguns princípios pedagógicos que regem nas nossas ações quanto à educação. Então são vários também
princípio pedagógico, relação teoria e prática, relação metodológica entre professores de ensino e capacitação, e também a gente está em processo de elaboração, inclusive, acerca do esporte. Né? A gente não vai se ater muito a isso, mas só para destacar que nós também, enquanto educação, temos nossos princípios pedagógicos nesse sentido. E o esporte, nessa dimensão, ela traz muito isso. Né? A gente acredita que os princípios filosóficos e pedagógicos das práticas desportivas do MST devem primar dessa diretriz política do movimento, sempre tendo como horizonte nossos objetivos quanto MST, né? Terra, reforma agrária e transformação social, aliado também aí aos nossos princípios e nossos valores. Ou seja, a atividade esportiva do MST deve trabalhar com a finalidade do desenvolvimento humano integral, ou seja, nas suas várias dimensões. E aí a gente destaca toda essa dimensão, seja ela de rendimento, seja ela integrador, seja ela para a cooperação, ou seja, o esporte como realmente uma forma de integrar as pessoas, de desenvolver a cooperação e, claro, também nessa linha aí filosófica de transformação e de mudança da sociedade. Né? Então, bem, e na parte da tarde, a gente teve um momento muito potente, que foi a mesa 2, sobre concepções contra-hegemônicas de esporte e lazer. Essa mesa ela foi mediada pelo professor Pedro Ataíde e contou com a fala do professor Marcelo Melo e do professor Marcelo Húngaro. Marcelo Melo iniciou uma análise sobre a mercantilização do futebol e da elitização dos estádios e contextualizou histórica e criticamente a apropriação capitalista do futebol. Defendeu o lazer e o esporte como direito e como espaços de disputa, né? Onde a gente pode, então, de maneira contra-hegemônica, desenvolver ações, projetos, intervir e fazer uma nova prática corporal a partir desses valores que foram colocados. Vamos ficar também, então, agora com a fala do Marcelo Melo sobre o futebol como ferramenta ideológica, mas também como possibilidade de contra-hegemonia. Essa forma cultural, o esporte, o Capella adiantou, ela não é uma coisa eterna. A forma como essa prática corporal assume nos últimos 100 e poucos anos, vamos usar essa nomenclatura, quase que essa datação histórica, ela tem uma particularidade. E ele é também resultado não só dessa complexificação das relações sociais capitalistas, mas também das modificações que isso gera. Quando Marx e Engels falam que a burguesia parece um feiticeiro que não controla o resultado dos seus feitiços, mas ao mesmo tempo reconhecendo que eles criaram uma sociedade radicalmente diferente do que estava lá, e eles falaram que isso deve se espraiar para todo mundo, e ao mesmo tempo também lembraram que criaram os seus coveiros, ou seja, aqueles que lutariam para que essa sociedade fosse diferente. Essa sociedade tem como uma de suas marcas também essa forma esporte, que ela vai se popularizar. Se nós lembrarmos, há 100 anos atrás, há 120, vamos lá, 1903, Fluminense é de 2002, Flamengo lá de 1895, com o Remo. Cadê? Tem alguém que tem uma tatuagem com o CRF, quem era? Com os restos do Fluminense. É o que quer dizer CRF. O Flamengo surge dos restos do Fluminense. Isso está até tanto nas digitais do time. O Flamengo Futebol surge do Fluminense. Se nós brincarmos essa analogia histórica, a gente está falando do momento das práticas corporais e esportes e praticamente acesso das camadas mais escolarizadas. Trabalhadores e trabalhadoras, lembremos o processo de saída da escravidão no Brasil, certamente as diversões populares eram pouco ou quase nada esportivas nesse momento. Também os trabalhadores e trabalhadoras, setores populares se apoderarem do esporte é fruto de muitas lutas históricas. Brincando agora, veja, a gente não vai ter me parece que a alegoria do nosso time tatu é muito mais uma piada do que necessariamente um fato histórico, mas o apelido do pó de arroz do Fluminense se deve a uma matriz racista, no sentido de embranquecer jogadores negros pela proibição e tudo naquele momento. Então, ou seja, a história, a popularização do esporte é também arrancado pelos setores populares e trabalhadores, isso também me pertence.
Vivenciar esporte, praticar esporte também não é só. Lembremos aí, o amadorismo lá, não por acaso, quando a gente identifica o movimento olímpico, a gente fala do Barão. O Barão nunca deve ter encostado a mão na terra, pegou uma manchada, certo? O Barão, ou seja, o exercício profissional do Barão para ganhar sua existência, certamente envolveu quase ou nenhum esforço físico na sua caminhada. Falando da figura do Barão de Coubertin, que é como se fosse o primeiro presidente do COI, ali na transição do século XIX para o século XX, o Comitê Olímpico Internacional. Então, se nós olharmos essa popularização, e aí, veja, isso daí eu vou ter que avançar, infelizmente, mas só para a gente situar o quanto essa mundialização, e aí o São Paulo Futebol Clube, os trabalhadores também estrangeiros, eu sou de origem, tem mais gente falando que era do basquete aqui, eu sou de basquete, figuras como Oscar Cox e outros, tem esse DNA dos países capitalistas centrais. As práticas corporais dos povos originais e dos escravizados, elas foram sendo, perdendo espaço no conjunto da sociedade, mesmo as que perduram, a gente pode dizer que o esporte, ele se tornou a prática corporal mais visualizada. Com consequências, óbvio. Isso não é um processo isento de contradições. Isso é só uma constatação, não quer necessariamente gostar ou isso. Mas essa frase dele é terrível e, infelizmente, muito... Posso dizer que, infelizmente, foi bem sucedida. Na medida que apenas há 3 semanas eu vi Carruagens de Fogo. Eu não tinha visto aquele filme. Nem gostei tanto, eu achei que eu fosse ficar mais impactado. Todo mundo conhece a música, que é a música dos Jogos Olímpicos, que é o quê? Era inclusive um que era, gente, o cara era recebido pelo rei. Como é que era o título dele? O título de da nobreza britânica, que corria. Não, ele era barão, comendador, conde, era o lorde. Ele era lá, ele era chamado disso, ele era um atleta. Os atletas de Carruagem de Fogo era um cara judeu, filho do banqueiro, que sofria perseguição, sofria algum preconceito por sua origem judaica. Era esse lorde e o escocês ultra-religioso, naquele momento, então, que fazia missão religiosa na África do Sul. O que esse sujeito ia fazer lá? Queiramos nem saber. O que ele ia fazer na África do Sul? Esses são os 3 personagens de Carruagem de Fogo. Então veja a origem de classe dessas 3 pessoas. Eu vi tem 2 ou 3 semanas, eu não tinha visto. Confesso essa lacuna imensa na minha formação. Ganhou Oscar, eu juro que achei que fosse um bom filme. Não achei uma obra tão fora de série assim. Então veja, isso pra gente... Agora, a gente também não pode entrar nessa popularidade dos esportes. Bem, logo depois da fala do Marcelo Mello, a gente teve a fala do Marcelo Húngaro, que tratou sobre o lazer numa perspectiva contra-hegemônica. E ele conseguiu, acho de maneira muito feliz, né, de perceber, a partir de uma perspectiva marxista, como que o lazer é dotado de sentido e significado na sociedade de hoje. E ele faz uma relação, então, com o trabalho. E dessa busca, por um tempo disponível desse trabalho alienado, um trabalho também cheio de sentido e significado. O professor apresentou também a trajetória do Grupo Avante e defendeu o método materialista histórico-dialético como base para as pesquisas de esporte e lazer. Vamos então ouvir um pouquinho o que ele tem a dizer. O futebol é um conjunto, ele é um complexo de relações. E compreender o futebol representa compreender essas relações. O que Marx e Engels nos ensinaram, que o momento ontológico fundamental dessa compreensão é a produção material da vida social. Eu tenho que botar o olho, eu entendo de amor. Você está querendo dizer que o amor se reduz ao econômico? Não. Estou dizendo para você que nessa sociedade não dá para compreender o amor sem compreender o econômico, sem compreender o capitalismo. Né? No mínimo você pagar o plano da CVC para se divertir, já que é um plano de lazer, né? Lembra a música do Chico? Todo dia ela faz tudo sempre igual. Como que você sai do cotidiano alienante e tal, se não nessas escapadas que são de procurar um sentido por uma vida que é a vida que eles nos ofertaram, né? Então veja só, o Marx vai dizer, essa realidade constitui uma totalidade.
um todo contraditório em movimento. Então não dá para ser a somatória das partes. Eu tenho que sacar qual é a lógica articuladora desse todo. E a lógica articuladora desse todo é a produção material da vida social. Então, se eu quero entender de lazer, eu tenho que entender de trabalho, eu tenho que entender de movimento operário, eu tenho que entender de cultura, eu tenho que entender de várias coisas. Por quê? Porque para nós que fazemos um trabalho contra-hegemônico, essa é uma questão fundamental. Por que ela é uma questão fundamental? Porque uma vida com sentido dentro e fora do trabalho supõe a superação dessa sociedade. Né? Mas Marcelo, fora do trabalho, não há alguns momentos em que a vida tem sentido? Sim. Agnes Heller, que estudou com Lukács, vai dizer o seguinte: você tem momentos de catarse. O que são momentos de catarse? Fruto da maneira como nós trabalhamos, né? Então, se a gente pensar a singularidade, que é o Marcelo, a particularidade, que é o capitalismo, e o universal, que é o histórico genérico, que a gente não pode fazer essa confusão, hein? Isso é muito sério. É só a sociedade capitalista como universal. Não, a sociedade capitalista é uma forma possível de organizar a vida em sociedade. Ela não é a forma. Então, o universal é aquilo que é o patrimônio do gênero, a memória da humanidade, e há atividades que fazem com que o indivíduo se sinta adequado ao gênero. Então, você assistiu o Carteiro Poeta, se arrepiou até o último fio do cabelo. O que aconteceu? Nessa hora você está sendo inteiramente homem, inteiramente humano. O capitalismo nos quer por inteiro, quer sugar toda a nossa força, mas há momentos em que você se sente inteiramente humano. A nossa luta contra-hegemônica no lazer é fazer com que cada vez mais, ali a partir do manifesto dos manuscritos econômico-filosóficos, o que é a mais bonita pérola para o olho que não foi educado? Comer não é só matar a fome. Então, essa educação dos sentidos contra-hegemônica, a fim de que cada vez mais, né, seja um anseio da humanidade a adequação do indivíduo ao gênero. Porque a nossa maneira de trabalhar nos embrutece tamanhamente, né, que você acaba tendo objetivações que empobrecem o gênero. Eu me faço claro nisso. Então, o cara que é alienado, ele vai trabalhar, aí ele vai produzir uma obra. Ele fala: nossa, tive uma dor de amor, entre tapas e pronto, está desumanizando. Desculpa, está desumanizando em que sentido? Ele está rebaixando o patrimônio genérico. Por quê? Porque ele quer vender disco, porque ele quer fazer isso, porque ele quer fazer aquilo, né? E aí, se você ainda tem algum rompante de alguma atração pelo Zezé de Camargo, assiste o documentário dele, aí vai acabar todo isso, tá bom? Faço esse exercício para você, de fato, jogá-lo fora. Aí o outro vai falar de um rompimento e diz: olha, se eu te conhecer, dei para sonhar, fiz tantos desvarios, rompi com o mundo. Falo: caramba, é muito mais, representa muito mais a alma da humanidade, do gênero humano. Então, me parece que o lazer contra-hegemônico é a gente, pela escola, né, professor? Pelas nossas mediações, pelo nosso protagonismo, mediar esse patrimônio histórico genérico com a formação dos indivíduos. E isso, infelizmente, na ordem burguesa, né, nos é cancelado todo o tempo. Lukács, depois do Marx, e com isso eu encerro, dirá o seguinte: o que é alienação? A alienação é quando uma determinada sociedade, que em tempos anteriores impulsionou os patamares de civilidade para níveis mais elevados, passa a cumprir o papel contrário, e impede os seres humanos de serem tudo aquilo que eles poderiam ser. Então, se isso faz algum sentido, e eu acho que faz, né, o nosso trabalho é de constantemente, nos nossos diversos atos educativos, seja por meio da institucionalização da escola, seja por meio de outras instituições coletivas que cuidam da educação das pessoas, que estão no protagonismo da formação das pessoas, a gente fazer com que cada vez mais, né, o indivíduo seja um sujeito rico de mediações, enriquecido dessas mediações que são do patrimônio humano. Uma imagem para vocês: os Sem Terrinha, né, organizados foram ao shopping center. Acho que essa história é a história clássica.
e foram na frente de uma joalheria. Quando eles entraram no shopping, começaram a fechar tudo. Fechar tudo. Ricardo Antunes conta essa história. Né? Começaram a fechar tudo. Eles foram em frente à joalheria e começaram a declamar Pablo Neruda. Olha a força dessa imagem. Olha, meu irmão, ouro e tal, isso não é nada para quem foi capaz de agora ter acesso àquilo que a humanidade produziu de melhor e que isso faz todo sentido. Eu vou estar com a visão elitista? Não. Que ele tenha ouvido e entendido o coração leviano. Né? Ou seja, eu não estou fazendo aquela divisão de cultura erudita e cultura popular, mas daquilo que humaniza os seres humanos, que é o que nós temos que escolher do ponto de vista da nossa ação na formação das pessoas. Né? Então, assim, pensando a pauta que você me deu de um lazer contra-hegemônico, seria dizer, olha, de fato, na sua gênese, trabalhando de novo com Marx, na sua gênese, o lazer é um fenômeno conservador. Agora, no seu desenvolvimento, a gente combina gênese e desenvolvimento, o lazer é um importante espaço de contra-hegemonia. Por fim, temos o professor Pedro Ataíde fazendo uma síntese das falas e trazendo algumas reflexões que são importantes para a gente ouvir também. Marcelo Mello e Marcelo Túlio fazem uma abordagem da gênese e desenvolvimento do esporte do lazer. Nem poderia ser diferente, né? Vocês trazem uma perspectiva histórica e dialética desses fenômenos que está completamente coerente aí com a abordagem teórico-metodológica que nos orienta. Né? Acho que no caso do Marcelo Mello, ele fala aí sobre a popularização do esporte. Achei interessante o seu vínculo da popularização do esporte, a popularização do acesso à educação, à escola, embora outros autores vão trazer muito essa popularização do esporte atrelados digamos, a questão política e econômica do esporte, né, como isso, de certa forma, acaba expandindo o esporte para o mundo como um todo. Achei também muito interessante, isso seria um objeto de uma conversa, quando você traz as possibilidades do esporte como patrimônio da humanidade, e faz isso, Marcelo, destacando a presença do esporte em projetos anticapitalistas, né, e atrelado à luta pelas políticas sociais. Digo que isso seria um objeto de diálogo, porque aí é uma preocupação que eu tenho enquanto esse fato está presente, o esporte enquanto objeto, nessas lutas anticapitalistas, em especial os movimentos sociais, dentro do contexto nacional brasileiro. Se a gente pegar o próprio processo de constitucionalização do direito ao esporte, a gente vê muito pouco essa presença das lutas sociais ali. A gente sabe como é que se deu a presença do esporte na Constituição, é algo muito mais restrito. Mas ao mesmo tempo você traz aí ao final da sua fala, passando pelo conceito de hegemonia do Gramsci, a importância de que esse acesso ao esporte, essa luta pelo esporte contra o direito, no âmbito das políticas sociais, ela é, como o próprio diagnóstico demonstrou, como outros estudos vêm demonstrando, fortemente marcada pela desigualdade social brasileira, além de outros recortes aí, que são as questões étnico-raciais, as questões de gênero, e também a questão da escolaridade, né, que acaba por impactar esse acesso a esse direito. Fora isso, o processo que é um processo do desenvolvimento mais contemporâneo do esporte, que é o que você chamou da ultramercantilização do esporte, que dá ao esporte a forma de mercadoria, lá tratada muito pelo Marx, lá já no início, né, do Capital, e que restringe também o acesso, né, àqueles que de fato podem pagar por essa mercadoria. Daí a importância ainda maior, a gente está aqui discutindo a garantia do acesso a esse patrimônio da humanidade que é o esporte. Né? E aí algo também interessante na tua fala que você fala, a gente quer o esporte enquanto direito, enquanto política social, mas também a gente quer também fluir no esporte, vamos dizer assim, esporte espetáculo esportivo, algo que também cada vez mais restringido a boa parte da população, fruto dessa outra mercantilização do esporte. Marcelo, conheço bem a abordagem do Marcelo, eu tive o prazer de construir com o Marcelo um material sobre o lazer, onde a gente um pouco mais detalhadamente fala sobre todo esse percurso que o Marcelo fez aqui, da gênese do esporte, né, falando sobre desde a compreensão do conceito do lazer, que na origem traz isso, né, Marcelo, o trabalho da Marcaça talvez mostre muito bem, que é o controle do tempo livre da classe trabalhadora, olhando para a cidade de São Paulo, mas a gente poderia expandir isso para uma perspectiva mais ampla. Né?
Mas aí você leva isso para algo que o Marcelo sabe fazer brilhantemente, que é essa discussão da ontologia, né, daquilo que vocês são na ordem burguesa. Traz o trabalho, categoria fundamental para a gente pensar o lazer como objetivação, mas também como expressão da possibilidade, da potencialidade humana. Algo também, o trabalho do Bruno, orientado por você, demonstra isso, cada vez menos presente nos estudos do lazer, né? Essa relação com o trabalho. Os estudos do lazer contemporâneo têm ficado à margem ignorado, vamos dizer, essa relação com o mundo do trabalho. Né? Você fala todo o processo de substituição formal, real do trabalho e a questão da alienação do trabalho, mas repõe a ideia do lazer como uma promessa de vida com sentido, embora, como a sua categoria da totalidade demonstra, uma vida com sentido fora do trabalho, só é possível se a gente pensar uma vida com sentido no trabalho, dentro do trabalho, porque essas duas coisas estão articuladas, que é algo que o Ricardo vem chamando a atenção há algum tempo já nos trabalhos. E para finalizar, para atender a questão aí da provocação da mesa, você traz como perspectiva contra-hegemônica a ideia da educação dos sentidos, né, como uma possibilidade de recolocar o lazer como uma reafirmação da liberdade e da felicidade nesse mundo, né, em que vivemos. No final da tarde, foi reservado também para um momento importante no qual a gente pôde ouvir as experiências dos militantes, né, de professores ligados ao MST nos diversos lugares do Brasil, né? Temos também essa presença nos encontros das mulheres, né, regionais, estaduais que acontecem, então essa parte do esporte, o lazer também está presente. Ela também é presente nos nossos espaços das brigadas internacionais, né, a gente sempre também faz esse intercâmbio, né, nas comunidades onde o movimento está inserido em várias partes do mundo, né. Ela acontece também de maneira expressiva nos momentos das nossas feiras nacionais, né? Além das nossas feiras nacionais também ela acontece nos momentos de confraternização, né, entre as nossas escolas, e ela acontece nesse período também do momento da educação física nos nossas escolas de ensino médio e ensino técnico, né? E, além disso, né, essa questão do desporto, ela também passa aí por essa forma de organização de cada localidade, né? Cada assentamento, às vezes, tem uma forma de organizar, a região sul tem uma maneira, a região norte e nordeste tem outra, então ela está presente nessas diversas, além do futebol, né, que também é uma questão muito presente, ela faz parte. Para nós termos ideias, assim, depois eu vou falar um pouco os dados lá do Rio Grande do Sul, mas a gente é 12.500 famílias em 98 municípios. E nós estamos em 311 assentamentos. E aí nós realizamos campeonatos, atividades e encontros desde 2005, mais permanente nessa linha de saúde e do esporte, né? Então, tivemos no ano de 2019 uma Copa da Reforma Agrária no estado da Bahia, que eu acho que essa experiência é válida aqui, e a pandemia, infelizmente, ela nos impossibilitou nesses 3 anos de fazer. Nós estamos agora voltando aos poucos, lógico, com a meta de fazer a segunda edição. Mas da primeira Copa da Reforma Agrária que nós tivemos, movimentou todo o estado da Bahia. Todas as 33 brigadas, elas fizeram torneios, campeonatos, e feminino e masculino, aí eu estou dizendo especificamente no futebol, e isso foi filtrando das brigadas, nas regiões. Cada região tirou um time e nós trouxemos para a capital 10 times masculinos, 10 times femininos, e nós fizemos as semifinais e finais durante 2 dias no Pituaçu, no estádio do Pituaçu. Então nós conseguimos fazer essa mobilização dentro das nossas áreas. Todos os jogadores e jogadoras eram assentados ou filhos de assentados dos assentamentos, dos acampamentos nossos. Então nós conseguimos fazer uma boa movimentação no ano de 2019. Infelizmente teve a pandemia e nos limitou a prosseguir, mas fica também essa tarefa de nós retomarmos isso. E para além de tudo isso,
a partir do que nós estamos discutindo aqui hoje, eu consigo visualizar algo além, João, porque o esporte surge, e esse projeto surge como uma ferramenta política no cenário que nós estamos vendo hoje. Todo mundo é conhecedor do que nós do MST estamos sofrendo nessa conjuntura. E a criminalização do MST, nós precisamos contrapor isso na sociedade. O esporte é o diabo. Nós tivemos na região do extremo sul da Bahia um campeonato que nós colocamos com muita dificuldade no time do MST, mas que lá nós entrávamos nos jogos com a faixa, denunciando a farsa da CPI contra o MST. Então eu trago isso para a nossa realidade, porque, trazendo para dentro das nossas áreas, o esporte é um ambiente que a gente precisa dialogar. Teve falas tocantes sobre a experiência da construção de escolinhas de futebol de caráter popular, das dificuldades, da formação também e da criação e dessa demanda de torneios na área do futebol, como as Copas da Reforma Agrária que vem acontecendo. A gente vai explicar aqui na prática como é que a gente faz desenvolver esse trabalho lá no assentamento Vitória, Santa Maria da Boa Vista, no Vale do São Francisco, onde eu sou assentado, onde tem 264 famílias assentadas e que hoje é um dos maiores produtores de acerola e manga lá no Vale do São Francisco. Mas é isso, vamos lá. Então, o projeto Escola Vitória, um sonho que se sonha só, é apenas um sonho. Mas um sonho que se sonha junto é realidade, que é a primeira. E tá aqui, né? Então, a apresentação, rapidamente. Né? Esse projeto tem como principal objetivo a promoção de uma prática esportiva integrativa e formativa para crianças e adolescentes nos assentamentos e acampamentos de Santa Maria da Boa Vista, na modalidade de futsal e futebol. Nessa iniciativa, foram empregadas medidas avaliativas, visando no âmbito individual uma prática na sua totalidade, em uma interdependência de fatores. Palavra-chave, futebol, esporte, integração, comunidade, escola, entretenimento, etc. Coisa e tal. Apresentação. O futebol, na sua trajetória histórica, é um dos esportes mais praticados do mundo. Seja de forma descontraída ou profissional, está inserido na vida de muitas crianças, jovens e adultos, revelando nessa projeção que é um esporte onde ocorre socialização coletiva. Percebe-se que, para além do visível centrado apenas na prática esportiva, fisicamente dita, existem muitos valores que se desenvolvem, que vão desde o convívio social e desenvolvimento da criança dentro da sociedade. Tivemos, então, o professor Ronaldo com a escolinha Vitória, Meu Amor, né, no qual ele traz as suas dificuldades, mas também a beleza que é desenvolver um trabalho com crianças e a potência que isso tem na comunidade que ele faz parte, lá em Pernambuco. Nós tivemos também a experiência do pessoal da Bahia falando sobre a Copa da Reforma Agrária, que contou com 33 brigadas e 20 times. Destacou o esporte como espaço de formação política, enfrentamento também à criminalização dos movimentos sociais. E a gente terminou, então, esse dia com um grande debate e foi um dia muito profícuo. E já pensando aqui no terceiro dia, a gente fez um convite ao Ministério do Esporte, onde a gente convidou diversas secretarias e diretorias, e a gente teve 4 pessoas ligadas ao Ministério do Esporte para apresentar para a gente os programas de ações, para a gente pensar por que muitos desses programas não chegam nos assentamentos, né? Mas também para que eles pudessem ouvir a dificuldade que é, né, da população, das comunidades, dos movimentos sociais de acessarem as políticas e os programas governamentais. Por fim, tivemos diversos outros momentos, né, que intercalou muito trabalho árduo, mas também momentos de encontro, né, praticamos algumas oficinas esportivas entre nós e também fizemos uma confraternização à noite. Foi um momento muito rico também, onde a gente pôde se conhecer um pouco melhor e a partir daí levar para o momento final, que foi um momento de muita sistematização dos encaminhamentos que a gente precisava, então, de tarefas que a gente precisava pensar ao longo do próximo ano. E tiramos dali que a gente ia fazer uma segunda reunião nacional no outro ano, né? E várias tarefas foram colocadas. A gente teve aqui, então, a presença da Universidade
Federal da Bahia e Estadual de Santa Cruz, com a professora Celi Tafarel, a presença do Paulo Capella, da Universidade Federal de Santa Catarina, a presença do professor Marcelo Melo, da Federal do Rio de Janeiro, a presença do professor Edson Marcelo Ungro, da UNB, do professor Pedro Ataíde, da UNB, professora Carol, da Federal, da Universidade de Brasília, da Faculdade de Educação, professor Tiago, do Centro de Excelência de Turismo, entre diversos outros convidados que puderam, então, junto com o MST, pensar todas essas questões, principalmente como objetivo central dessa primeira reunião, traçar elementos, né, de princípios e de concepção sobre esporte e lazer para dentro do movimento. Saímos muito animados, com muita vontade de dar continuidade a esse trabalho, que aconteceu então lá em julho de 2023, e a gente vai agora na videoaula 4 apresentar como é que foi a segunda reunião nacional que aconteceu em setembro de 2024. Então fiquem por aí, está sendo um prazer estar nesse curso com vocês e até a videoaula 4. Obrigado. Venha, mesmo que seja só um dia, venha. E o que eu quero dizer na despedida, porque eu vou para o aeroporto agora, é que a gente amarrou nós aqui, que só a espada vai desamarrar. Nós amarramos nós firmes, e nós vamos continuar firmes. E nós temos que levar para o Congresso esse debate que nós fizemos e vamos fazer amanhã, para pautar e na revisão da cartilha, isso entrar como algo importantíssimo. Mas eu queria levar uma lembrança de vocês. Eu posso pedir para vir aqui para frente para a gente tirar uma foto, mas eu quero... Não pedi não, já hora. Eu quero... no trajeto que vocês estão vindo para cá, eu quero dizer para vocês que eu trabalhei no sistema penitenciário de Pernambuco. Eu trabalhei na colônia penal, eu trabalhei no médico penal, eu trabalhei com presos de altíssima periculosidade. E nós conseguíamos a autorização do juiz para fazer a prática do futebol. E ali um homem me disse a coisa mais importante que impactou minha vida e decidiu o que eu queria fazer da minha vida. Ele disse: professora, se a senhora tivesse me ensinado quando pequeno o que a senhora está me ensinando hoje, eu não teria cometido o crime que eu cometi. Isto foi impactante. Então, realmente, o esporte, ele pode ser essa coisa degenerada que fazem o capital, mas pode ser essa coisa fantástica que vocês mostraram aqui hoje. Vamos tirar uma foto e eu vou pegar o avião. Mas eu vou pegar o avião. Tira um pouco. Tá. Posso comprar a primeira que nós mas eu vou pegar essa coisa do meio do casal, eu passar assim. Me ajuda a levantar. Mas vocês vão olhar para você que está aqui atrás. Tem alguém que não sabe. Mas você tampou alguém. Agora foi. Agora fiquem aqui. Agora tem que não vai sair na foto? Tchau, tchau. Mais uma Tirada essa continuar no celular não. Você vai para 1, 2, 3 e. Ai, ai, ai. Tu.
Essa daí. Ô, João, você